E há pouco nós trouxemos para você aqui no Jornal Jovem Pan o caso da deputada Carla Zambelli, que virou ré por constrangimento ilegal e porte de arma na véspera da eleição e que agora também é alvo de ação no Conselho de Ética da Câmara por conta do depoimento do hacker Walter Delgatti Neto. Sobre esse tema, a gente vai conversar com o advogado criminalista Rafael Paiva. Doutor, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo por aqui. Gostaria de perguntar primeiro, desses dois casos que a gente já divulgou, que a gente já trouxe aqui na nossa programação, qual que pode oferecer um risco maior, juridicamente falando, para a deputada federal Carla Zambelli? Olá, Evandro, boa noite a todos os telespectadores da Jovem Pan. Bom, com certeza os novos fatos trazidos pelo Delgatti são bem mais preocupantes para Carla Zambelli do que esse processo criminal que agora vai ser instaurado dentro do Supremo Tribunal Federal, que fala sobre o porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal, em razão das penas e da profundidade que as investigações podem alcançar dentro dessas investigações baseadas nas novas denúncias do Delgatti. Agora, doutor, em relação àquele episódio, né, em que ela perseguiu um homem ali com a arma em mão, ela está respondendo por porte ilegal de arma e também por constrangimento ilegal. Quais são as penas para esses crimes? Como é que funciona a condução desse tipo de ação envolvendo esses crimes? E eu vi que a Procuradoria-Geral da República também pede que ela pague R$100 mil por danos coletivos e que o seu porte de arma seja cancelado definitivamente. Há chance que, de fato, essas punições, elas se concretizem até o final do processo? Sim, com certeza. Vamos lá. Com relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, a pena máxima ela não é muito dilatada, não é muito grande, é uma pena de até 4 anos. Para o crime de constrangimento ilegal, a pena é ainda menor. A pena máxima é de 1 ano. Então, imaginando um cenário, o que eu particularmente acho bastante difícil, em que ela receba a pena máxima por ambos os crimes, a pena máxima que ela receberia seria de 5 anos. Mas isso, juridicamente, é bastante difícil se a gente considerar questões de antecedentes penais, enfim, circunstâncias que ainda vão ser apuradas dentro desse processo. Como é que funcionam esses processos? Como a Carla Zambelli, ela é deputada federal e era à época dos fatos, a competência para esse crime é do Supremo Tribunal Federal. E aqui está uma grande celeuma nesse processo. Por quê? A jurisprudência do STF entende hoje, isso é uma decisão que veio do voto do ministro Barroso, de que o chamado foro por prerrogativa se aplicaria apenas para condutas relacionadas ao exercício do mandato. Então, a defesa da Carla Zambelli, ela tenta se arvorar muito nesse argumento de que, tudo bem, vai ser processada, a competência não é do STF, seria da Justiça Comum. Eu li o voto do relator, né, desse processo, o ministro Gilmar Mendes, e ele justifica no sentido de que a função de deputada federal, ela não é exercida apenas dentro das dependências do Congresso Nacional. Então, naquele momento, próximo de eleição, uma discussão política que teria gerado aqueles fatos, o Supremo entendeu que, aliás, está entendendo, né? Porque a votação ainda está 8-1, mas virtualmente nós já temos uma competência estabelecida do Supremo e uma ação penal que vai ser instaurada contra a Carla Zambelli por esses 2 crimes. É que já tem uma maioria, mas pode ser que algum dos ministros peça a vista do processo, por exemplo, e que a gente demore um pouco mais para ter uma decisão final, né, doutor? Eu vi também que o ministro Gilmar Mendes colocou, ainda que ela tenha porte de arma, o uso fora dos limites da defesa pessoal em contexto público e ostensivo, ainda mais às vésperas das eleições, em tese, pode significar responsabilidade penal. Eu ia justamente te perguntar sobre o que a defesa vem tentando fazer a partir desse argumento que o senhor trouxe, porque a defesa diz que ela estava tomando café da manhã com
com o filho dela ali e que ela foi ofendida por esse homem que ela perseguiu depois com a arma em punho e que justamente por isso ela não estava exercendo o cargo de deputada federal. Mas como o senhor mesmo acabou de nos contar, o fato dela ser eleita, dela ser deputada federal, a coloca como dona dessa função independentemente da situação que ela viva? Segundo o entendimento que está prevalecendo no STF, veja, seria diferente, por exemplo, se a Carla Zambelli estivesse tomando café da manhã com seu filho e dentro de uma relação familiar ali tivesse uma briga e ela sacasse uma arma, por exemplo. Aí, nesse caso, eu acho que seria um pouco mais difícil para o STF trazer para si essa competência. O que o ministro Gilmar Mendes está se arvorando, está se baseando, é no fato de que a discussão tinha um cunho político. Então, era uma questão, claro, isso vai ser apurado, vai ser algo ainda do contraditório, ela vai poder se manifestar, mas a gente tem que entender que o porte de arma de fogo, isso é algo muito sério. Não dá ao seu titular o direito irrestrito de sair com uma arma em punho, ameaçando não só a vida daquele indivíduo com quem ela teve lá uma briga, mas também a de terceiras pessoas. Então, isso é um fato muito grave, porque, veja, teoricamente, ela tem porte, teoricamente não, ela de fato tem um porte de arma, então, com relação a isso, não há nenhuma celeuma, ela tinha, né, porque vai estar suspenso o porte de arma, só que ele não é restrito. Então, ele não dá ao seu titular o direito de usar essa vantagem de uma forma irrestrita. Inclusive, um dos termos da defesa da Carla Zambelli, no meu entendimento, ficou bastante prejudicado em razão de um julgamento do STF recente que fala da impossibilidade da gente usar a tese, o argumento da legítima defesa da honra. Então, é desproporcional, né? Claro, se ela foi ofendida, se ela foi atacada, ela tem todo o direito de buscar, claro, a responsabilização daquela pessoa, porém, você sacar uma arma de fogo, apontar para uma pessoa que está te ofendendo é desproporcional. E esse é um dos motivos principais que a acusação do Ministério Público Federal usa como base para a sua denúncia. Com relação aqui ao finalzinho da sua pergunta, a perda do direito, ela já tem o porte de arma suspenso em razão de uma medida cautelar nesse mesmo processo e, se for condenada, provavelmente vai perder definitivamente esse direito. Doutor, para a gente finalizar, já falando sobre o caso do o conhecido hacker da Vaza Jato, Walter Delgatti Neto, que prestou depoimento à Polícia Federal 2 vezes e também à CPMI do 8 de janeiro, colocando Carla Zambelli como uma protagonista de vários momentos, tanto da conversa dele com o ex-presidente Jair Bolsonaro, quanto de um suposto pedido para que ele invadisse o sistema do Conselho Nacional de Justiça com um pagamento, inclusive, e agora nesse segundo depoimento à Polícia Federal, ele disse que apresentou provas, de uma conversa que ele teve com uma assessora de Carla Zambelli sobre o valor que tinha sido combinado, enfim, envolvendo essa questão toda, que tem a ver também com as invasões do 8 de janeiro, porque entra nessas investigações. Quais seriam os crimes pelos quais Carla Zambelli possa responder? Bom, basicamente, ela pode vir a responder pelos mesmos crimes que o próprio Delgatti, que o próprio Bolsonaro, eventualmente podem vir a responder. Basicamente, a gente consegue enxergar, é claro que isso ainda está muito no início, muita água vai rolar debaixo dessa ponte, mas basicamente eu consegui enxergar, tecnicamente, o crime de tentativa de golpe de Estado, em razão dessas tentativas enfim, invadir as urnas eletrônicas. Isso, através das urnas eletrônicas. A gente pode ter aqui também o crime de tentativa de invasão de dispositivo eletrônico, o crime de associação criminosa. Assim, a lista de crimes ela é bastante vasta, bastante vasta. Então, a gente vai ter que aguardar um pouco o desenrolar dessas denúncias, tem muita coisa nova acontecendo para a gente poder definir. Mas, basicamente, as penas são as mesmas de todos os envolvidos. Pode ter uma variação ou outra, mas ele responde. Então, mesmo que ela nunca tenha pego numa urna eletrônica,
atuando como mandante ou mentora intelectual, ela responderá também como coautora ou, no mínimo, como uma partista. O senhor vê possibilidade de prisão nesse caso? Nesse caso, eu vejo muito mais do que no caso do porte de arma. No caso do porte de arma, acho que é uma prisão aqui seria até desnecessária e abusiva. Agora, a depender do que for informado nos próximos dias, e claro, a Polícia Federal deve ter informações que ainda não foram divulgadas, informações ainda sigilosas, a gente pode sim pensar na prisão dos envolvidos, da Carla Zambelli, inclusive do próprio ex-presidente Bolsonaro. É claro que quando a gente fala em prisão, nesse momento, tá, Evandro, a gente precisa deixar bem claro que é uma medida excepcional. Tá. Então, todos são inocentes até o final do processo criminal em que eles fiquem como condenados. Agora, para que haja uma prisão preventiva, a gente vai precisar demonstrar uma cautelaridade. Então, o risco de que essas pessoas, uma vez soltas, elas possam coagir testemunhas, elas possam destruir provas, elas possam fugir do país para evitar a aplicação da lei penal. Mas ela é possível? É possível. Doutor Rafael Paiva, advogado criminalista, muito obrigado por conversar com a gente neste fim de semana. Tenha um ótimo sábado, um ótimo domingo para você e para a tua família. Obrigado, Evandro. Boa noite. Boa noite.